Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E hoje estou muito bem acompanhado, como vocês vão ver. Estou aqui cercado pelos meus amigos Josiane Freitas e Fábio Câmara. Dê um salve aí, Jô! Salve, galera, Mentes em Foco. Vamos aí para mais um podcast. Fábio, obrigado por atender ao nosso chamado, pela sua presença aqui hoje conosco. Gostei demais do chamado e estou aqui preocupado se eu tenho uma mente sã para estar aqui, né? Todos nós somos questionados aqui semanalmente com relação à nossa própria sanidade. E o Fábio Câmara, ele é CEO do grupo F Câmara Consulting e a Venture Building Orange Founders. Chiquérrima o seu currículo, hein, Fábio? Conta um pouquinho pra gente dessa história profissional, desse trabalho. Olha, agora é bacana porque é um grupo de empresas e as pessoas olham, né, que é uma realização, mas o início é bem brasileiro, tá? Aquela musiquinha, né? Sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem amigos importantes, vindo do interior. E comecei a estudar, simplesmente estudar, uma coisa que está fora da moda, né? E estudando programação, onde eu me identifiquei, fui fazendo pequenas construções. Então, eu costumo falar que a melhor forma de me resumir é me chamar de um programador que aprendeu a falar português. E é isso que, no geral, hoje eu pratico todos os dias nos negócios que eu tenho. Descoberta nova. Então ele é programador também? Programador de computadores. Olha só que coisa interessante. Bom, tem muito bate-papo legal para nós hoje, tem muito assunto. Pelo jeito top. vocês têm muito match, né, Ivan? Pelo jeito encontrei um nerd amigo aqui. Junto a mim. Finalmente, um outro nerd, chamaram um nerd para esse programa. Ótimo, começamos bem já. É, muito bom. Parece também que você vem aí, passou por vários estados, Como é que é aquela soma lá do Cariobia, Bahiaroca? Eu esqueci como é que é a fusão que ele autoproclamou ali. Eu nasci no Espírito Santo, em Vitória, e muito cedinho eu fui para o Rio de Janeiro. E fiquei até os 22 anos no Rio de Janeiro, onde eu tive a minha primeira formação, né? E eu iniciei minha vida profissional de verdade na Bahia, em Salvador. Eu trabalhei na Telebahia, telecomunicações, estatal, enfim, era engenheiro de billing. E aí eu costumo falar que eu sou cariano, mistura de carioca com baiano. Mas eu sou muito apaixonado pelo Nordeste, a Bahia é o meu lugar de coração. Eu costumo também dizer que por um erro de geografia eu nasci no Espírito Santo. Eu queria ter nascido na Bahia. Mas você, então, é uma fusão ali, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Tá tudo juntinho, né? Tudo junto e misturado. Porque tipicamente também e Bahia paulista, é carioca, né? Porque já tem um tempão que está... Isso é o que eu ia comentar. O Fábio não tem muito sotaque, eu achei. Não achei. E tem uma pegada bem paulista hoje em dia. Se vocês perguntarem pra mim, né, quanto é 11 mais 1, pode ser que fique feio aqui, que eu vou falar 12. Eu ia aplicar esse teste já. Mas Quase um teste de Turing, mas com relação à nacionalidade ou regionalidade. Mas já tô há 21 anos aqui em São Paulo e gosto bastante daqui. Muito legal. E conta um pouco pra gente sobre a sua Venture Building, porque é muito comum pensarmos em Venture Capital. Primeiro, o que é isso? O que é? Vamos, já nerds, né? Vamos conceituar ali É muito comum a Venture Capital, que são fundos que investem grana, colocam dinheiro em novos negócios ou apostas de negócio, correto? Correto. E uma Venture Building, qual que é a diferença? Tá. O princípio, né? Você vai ter ali uma banca que faz uma curadoria, que tem ali uns critérios para avaliar se uma ideia tem mercado, tem potencial. E aí o Venture Capital, ele avalia o líder, né, o dono da ideia, o founder, ele avalia a ideia em si, mas ele chega para você e diz, tá aqui o dinheiro, agora se vira, contrata as pessoas e mostra a sua capacidade de realizar. E nem todas as pessoas que têm as ideias possuem essa capacidade administrativa, possuem a condição, né, de contratar pessoas de tecnologia, e aí os resultados são bem questionáveis, E nós percebemos isso há uns 6 anos atrás e dissemos, poxa, nós temos uma companhia que está fazendo tantos projetos, né, para tantos contratantes, por que a gente não investe aí em ideias de pessoas e tenta fazer disso uma nova linha de negócios? Então foi quase que incidentalmente que nasce a Orange Founders como um provocador
de trazermos ideias dos nossos clientes, trazermos ideias dos nossos consultores e aplicar um método, que era um método que a gente já fazia para construir os projetos, para lançar isso no mercado. E começamos, as primeiras 2, 3 experiências foram razoáveis, aí na quarta nós tivemos um baita sucesso, fizemos uma empresa legal, conseguimos fazer um exit, e aí depois uma das empresas que já tinha começado começou a despontar, começou a ter muita realização, e aí eu disse, agora oficialmente a gente tem Virou um business. Virou um business, a gente tem uma Venture Builder, e estamos bem felizes com isso. Cara, interessante que ouvindo você falar, me parece que comparado com uma venture capital típica, o começo e o final são muito semelhantes. No sentido de que eu capto uma ideia, eu encontro um negócio com um potencial interessante e no final eu busco um exit, eu busco realmente a concretização de um lucro, de um ganho patrimonial. Só que o meio que me parece que é o grande diferencial, não é só tá aqui a minha mala de dinheiro e vai utilizando e se der certo eu vou ganhar com você nisso. Vocês entram junto, vocês participam, têm um comprometimento com essa ideia e com o desenvolvimento dela. Faz sentido isso? E mais que isso, faz muito sentido, mas mais que isso, quando o Venture Capital está muito preocupado com o quê, né, e o resultado daquelas planilhas de Excel que são fantásticas, mostram ganhos incríveis. Eu, às vezes, para me sentir melhor, eu olho uma planilha de projeção de caixa e de valuation só para sentir, olha que coisa maravilhosa, né? Um P&L, né, Isso, um business plan. Você dorme melhor à noite de ver uma coisa eu também dessa, penso né? igual, eu também penso igual. Aquelas planilhas são fantásticas. O pessoal que estuda finanças, economia Valuation e tal. é algo que veio para trazer luz à humanidade. Mas, então, quando eles estão muito presos no que, nós estamos muito atentos ao como. E o como já é uma viabilidade econômica. Tem OKs que não fazem sentido, que não se justificam, né? Seja porque o preço, né, daquela tecnologia vai ficar muito alto, o mercado não vai poder consumir aquilo, tem que esperar mais um pouco, e por aí vai. Então, é muito econômico, tá? Procurar uma Venture Builder. Parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas se eu estou com uma ideia hoje, tá? E eu não sou exatamente um executivo de mercado com capacidade administrativa, com capacidade de contratar times de tecnologia, eu não procuraria um Venture Capital, eu procuraria uma Venture Builder. E tem pouquíssimas no Brasil, infelizmente. E são os empresários, os candidatos que procuram por vocês fazem prospecção ativa também? Como é que é esse processo para encontrar essas oportunidades de negócio? Tá. As prospecções ativas, elas são complexas, tá? Porque aparece tanta gente querendo refazer o Uber, tentando refazer a Apple e por aí vai. Eu acho interessante a sua fala, porque eu já vi uma crítica dessa, se eu não me engano, ou foi no programa dos sócios ou do Primo Rico, o pessoal comentando justamente isso, que o ecossistema, às vezes, de inovação brasileiro, ele é muito mais pautado em replicar projetos que já existem do que criar realmente algo totalmente novo e inusitado. Então, é recriar a Uber, recriar a Apple, como você falou, faz muito sentido. Na minha leitura, se perde o problema. E quando você faz algo, né, você diz assim, eu tenho uma solução. Uma solução, ela parte do princípio de um problema. Se você não inicia de um problema, você não tem solução. Você tem distrações. E é isso que a Venture Builder, né, é muito crítica. E nos processos abertos, as pessoas às vezes se frustram, porque chegam com coisas que não resolvem problemas reais. Poxa, e o Brasil tem tanto problema para resolver, tem tanta oportunidade de fazer coisas pequenas, mas que funcionam e que, enfim, solucionam, né, e trazem ganho, que as pessoas deviam desligar um pouco a televisão e ver esses filmes norte-americanos, deviam aprender, né, de uma forma muito simples, que a cada 1 milhão de ideias, apenas uma vai ser bilionária, apenas uma vai ser um unicórnio, e aí dentro dessa humildade, faz o seu projeto, realiza. De repente você não é um unicórnio, mas você se dá bem, você consegue ali se realizar com aquilo. Então, é um princípio econômico a Venture Builder. E esse é o reforço que eu vou ficar falando toda vez que você me perguntar. E aí, mas quando você diz assim, olha, vamos fazer quase que eu falo nem nariz pra cima nem pra baixo no lugar, né? Vamos fazer o negócio acontecer sem pensar que você pode se tornar um unicórnio. A questão aí entra propósito, entra se libertar um pouco do ego, né? Tirar um pouco essa questão de que eu quero me tornar um unicórnio. Por que você quer?
questões financeiras, mas também por uma realização de ego, né? E eu Então aí fica muito pautado no dinheiro, na grana, no resultado final e não na causa, e não na solução do problema, e não entregar alguma coisa. Não sei, assim, me vem essa... E faz muito sentido pela fala do Fábio, assim, ó, qual o problema de negócio que você resolve, ou o problema social que cria oportunidade de negócio. E assim, todo mundo quer ser unicórnio, mas assim, precisa, por que você quer se tornar um unicórnio? Será que ser uma empresa com valuation de 50 milhões já não é algo legal? 100 milhões, 20 milhões, 10 milhões? Por que o valor, por que eu tenho que bater 1 bi para ser um negócio de sucesso? Por que eu tenho que ser a Uber? Então, acho que isso também e aí é o empreendedorismo puramente financeiro, né? Eu já começo o negócio pensando no valor de mercado e não o empreendedorismo como causa, assim, olha, qual que é o problema, por que eu estou transformando esse mundo de alguma forma num lugar um pouco melhor do que ele era antes da minha presença aqui. Talvez toda essa confusão esteja na consciência que temos da palavra sucesso. E sucesso quer dizer o quê? Ter grana? Sucesso quer dizer o quê? Ter 1000 likes? Não, 1000 likes é pouco. 10 mil likes? O que você define como sucesso? Então as pessoas querem ser famosas, as pessoas querem ser reconhecidas na rua. Poxa, e saibam que isso é terrível. Nossa, é tão bom eu poder ir num restaurante, almoçar tranquilamente, pagar minha conta e sair, sem ter uma fila de pessoas querendo tirar foto comigo, ou querendo me pedir alguma coisa ali, e às vezes até me importunar no meio do caminho. Exatamente. Então, a palavra sucesso está trazendo muita confusão, a consciência disso. E eu tive buscando em filosofia, em religiões antigas, em povos, né, antigos, uma definição que fosse muito simples para sucesso. E me agrada, eu sou muito simpático a essa. O indivíduo que tem sucesso é aquele que vê o que tem que ser feito e vai lá e faz. O indivíduo que não tem sucesso é aquele que faz o que acredita, faz o que gosta, faz o que está afim. Parece simples, mas é bem profunda essa frase. Tem implicações fortíssimas, consequências E muito assim, grandes. o que... quando você diz assim, né? Pega um brasileiro, olha para o Brasil, todos os problemas que nós temos, e tenta resolver uma solução. Né? O Fábio trouxe uma leitura, Na assim, o Brasil tem verdade- tanto problema, então olha quanto negócio que ainda não nasceu. E na verdade nós ficamos num papel de eu quero ter sucesso, mas eu não quero fazer nada para ter sucesso. Então todo o sistema, tudo que acontece à minha volta, as pessoas que estão à minha volta, todo o sistema à minha volta, é o problema por eu não ter sucesso, mas eu não me movimento, que é exatamente essa questão de não faço nada, mas passo uma vida, às vezes, parado ali, não me movimentando em direção a isso. Você tem uma estatística hoje, Fábio, de cada 10 projetos que são apresentados com vocês, em quantos vocês efetivamente entram? Meio. Meio? A cada 20 a gente acaba entrando em um. E mais uma vez, é uma distorção, né, de como você compreende o que é um problema e como você projeta a sua solução para aquele problema. E eu sei que vai parecer hipocrisia, as pessoas vão dizer, pô, Fábio, é fácil falar, você hoje tem sua situação financeira resolvida, você tem uma companhia muito grande, tem 1000 pessoas trabalhando com você, né, fatura alguns milhões, mas, ok, é verdade, eu alcancei tudo isso, só que tudo isso foram consequências de tantos e tantos propósitos, de tantas crenças em perceber realidades e trabalhar aquilo como oportunidades. Talvez a melhor forma de dizer isso para vocês é que eu não planejei ser milionário. Não é esse o planejamento de ninguém. Talvez o pessoal que investe em bolsas de valores e tal, enfim. Mas eu planejei realizar projetos. Eu planejei construir coisas que eu me orgulhasse depois. E, consequentemente, isso está me trazendo resultados. E falta isso nos pitches, sabe? As pessoas chegam já falando, olha, é um mercado de 10 bi lá fora, é um mercado de 2 bi aqui dentro, e eu vou com certeza pegar 10% da fatia desse mercado, e esses 10% representa essa grana toda aqui, 200 milhões. E eu olho, tá, mas o que você vai fazer mesmo? Ah, esqueci. Poxa. Não tem propósito, Vamos pro próximo. E essa é uma questão, né? Os pitches, né? Muitas vezes, a gente tá falando aqui com nossos ouvintes, se vocês não sabem o que é um pitch, né? Uma
pode Pitch falar. de vendas. Um pitch de apresentação do seu negócio, né? Você Então, tem que ser capaz de sintetizar diante de um potencial investidor ou cliente. se você que estivesse seja, qual que é encontrando o seu aqui com o negócio. Fábio, Isso. subindo o elevador com ele ali, ele é um investidor, você tem que falar com ele subindo o elevador, né, Fábio? Apresentando o negócio. Olha, já vamos pro próximo, se você não conseguir fazer o seu pitch. Ele precisa demonstrar que sabe servir, que sabe ser útil, que sabe ser funcional. Esse é o diferencial de um negócio que pode dar muito certo, de um negócio que talvez não saia do papel. Então, o princípio, né? O produto tanto faz, o produto pode ser A, pode ser B, mas a forma como você pega aquela sua tese de produto e constrói uma narrativa de servir, uma narrativa de função, de utilidade, isso vai fazer toda a diferença. E isso eu acho que é importante porque para muitos produtos e serviços, eu não vou fazer a generalização, mas diria que para muitos, imagino que a expectativa de vida ou o ciclo de vida de um produto ou um serviço é menor do que o ciclo de vida da própria empresa. Eu subentendo que ela, ao longo da sua existência, ela vai lançar vários produtos ou atualizar os produtos existentes em novas versões e ela continua, então eu quero dizer, ela tem mais longevidade do que o produto teoricamente. Então, se ele não tiver a capacidade de se reinventar, de olhar, de realmente perceber, para ter uma condição de acompanhar, porque o problema de negócio dele provavelmente vai mudando ao longo do tempo. Se ela só está voltada num produto específico, esse produto vai morrer em alguns meses ou anos, dependendo do nicho, e a empresa vai acabar morrendo junto. Mas se você quer que o negócio continue, ela tem que ter essa potência instalada de adaptação, precisa ter essa humildade, esse olhar, esse instinto de servir, que de repente hoje eu estou num business que eu posso ser obrigado a dar uma guinada de 90 graus em 12 meses, 18 meses. Então, necessariamente, o que você investiu hoje não foi naquele produto, realmente eu acho que é o combo, né? O negócio. Olha, eu vou ser insano agora, vou ser diferente aqui do Mentes em Foco, só tem pessoas sãs, inteligentes, eu vou ser insano. Depende do que você quer. Eu acho que essa resposta pronta de, você tem que mudar o tempo todo, então, olha, eu conheço um negócio, tá? Que tá igualzinho há 50 anos e continua vendendo super bem e ninguém superou ainda. Você sabe o que é? A caneta Bic. Olha a caneta Bic. É o mesmo design. Ainda bem que eu disse que era a maioria, não eram todos. Mas eu já falei pra você que eu sou insano, Mas então não desconsidera. Esse processo da sanidade mental, talvez o importante é ser insano às vezes. Que é o pensar fora da caixa, né? Então, olha só, digamos que você quer ter um lifestyle business. Então, você monta um negócio. Tem ali um grupo de colaboradores que vira ali uma família, faz ali uma coisa com muita paixão, com prazer em servir, e isso fatura 10 milhões por ano. Pô, e com 10 milhões por ano, cara, você pode trocar de carro a cada 2 anos por um carro zero, bom, bacana. Você pode fazer 4 viagens internacionais tranquilas, de primeira classe. Você pode pagar todas as suas contas e ter uma boa casa. Pô, não é uma vida feliz? Então, assim, pra que ser retardado que nem eu e ter um negócio que vale quase 1 bi, que tem quase 1000 pessoas? Pra que isso? Isso é coisa de retardado. Vocês convidaram a pessoa errada pro programa, viu? Terminamos, então? Fábio, e quando você analisa um negócio, você tem ali o lado do empreendedor e o negócio em si. Como que você vê essa simbiose, no sentido assim, a parte comportamental do empreendedor, o quanto ela é importante e o modelo de negócio em si? Como é que você dá o peso para essas duas coisas? O peso é assim, o estilo de vida, tá? A capacidade de se relacionar e a competência do empreendedor vale 90% do negócio. 90%? 90% do negócio. 9 de 10 partes estão ali no ali. empreendedor Porque em si. depois a empresa, tá? A companhia vai ser o espelho dele. Vai ser o reflexo dele. A cultura dessa companhia, ela é um pressuposto ideológico, ela é um comportamento desse líder, desse empreendedor. Então, isso para mim é tudo. Ô Fábio, mas então, pensando em insanidade, você está quebrando um paradigma. Porque é muito típico dizer, investimos em negócios. Pela sua fala, você está me dizendo, eu invisto em sócios, ou pessoas, ou empreendedores. Exato. Eu invisto em pessoas. Eu adoro o Jorge Paulo Lemann,
quando ele disse: o meu negócio é gente boa. Vocês acham mesmo que eu gosto de cerveja? Eu tenho a maior cervejaria do mundo e eu sequer gosto de cerveja. Vocês acham que eu como hambúrguer? Para com isso, eu detesto hambúrguer. Vocês acham que eu uso ketchup para alguma coisa? Não, eu vou lá e pego gente boa. E com gente boa eu construo as coisas maiores. E eu sou fã dele, de carteirinha. Eu também só fico desesperadamente todos os dias fazendo entrevistas, procurando gente boa. E todo santo dia, e o dia que não é santo também, eu tenho que fazer uma entrevista. Eu tenho que conhecer alguém zero, assim, que eu nunca vi na vida, que eu nunca toquei, e perceber se ali tem um potencial que pode vir a ser meu próximo sócio. Curti demais isso Não, daí. esse- Cara, Fábio, é até a isso. produção tá ali fazendo assim, ó. O cara é top. Não, né? é demais, é exatamente isso, sabe? Eu falo para todas as pessoas que a gente tem contato, com CEOs, enfim, vocês terceirizam a parte mais importante do seu negócio, da sua empresa, que é o processo de seleção, de entrevista, de trazer para dentro. Você contrata alguém, terceiriza, às vezes nem é um profissional da área da empresa, é terceirizado a parte mais importante, que é a captação de pessoas, de talentos para dentro da tua organização. Isso para mim é um equívoco gigante, mas ele tem que se complementar, né, com todas as outras coisas pós-entrevista, a cultura da empresa. E hoje está até um pouco na moda falar de cultura, mas quando nós começamos há 6 anos atrás e fomos a primeira empresa brasileira e a primeira consultoria de tecnologia a publicar livremente o seu código de cultura. Nós fomos o primeiro código de cultura do Brasil. E colocamos lá para Publicação todo livre, mundo ver. aberta? Aberta. Você entra agora no SlideShare, tá lá. Se botar no Google, código de cultura, a primeira página, não patrocinado, tá lá. Grupo F Câmara, tá aqui o código de cultura. E o código de cultura, né, ele é a compilação de todas as suas ideias, de todas as suas crenças, de todos os seus fundamentos. E para que servem isso, né? Poxa, que saco, missão, visão. Não, primeiro que não é isso, mas que fosse até. Para que serve um fundamento? Fundamento serve para quando você está em crise, para quando você não sabe exatamente o que escolher, que decisão tomar, se basear nele. É ele que te segura, é ele que te direciona quando os momentos estão difíceis. O fundamento é uma seta, né, que tá apontando, olha. É uma bússola. É a nossa crença, bússola. exatamente. É uma bússola. Então é super importante. Quantas empresas no Brasil não têm essa bússola? E aí você pega isso, né? E depois como é que você chama os profissionais que trabalham com vocês? Colaboradores. Pô, quem colabora não tá ali junto. Vamos chamar de funcionário. Pô, só porque funciona. Empregado. Empregado. São sempre nomes terríveis. Então, nós chamamos de sangue laranja. Sangue laranja? Sangue laranja. E olha Por que quê. sangue laranja? Vou te explicar. Primeiro, nós somos uma grande empresa de integração. Nós conectamos qualquer coisa com qualquer coisa. E eu estou falando qualquer coisa mesmo. Software antigo com software novo, hardware com hardware, negócio com negócio, empresas diferentes, qualquer coisa a gente conecta. Então nós somos grandes integradores. Primeiro, a cor laranja. Quando a gente estava pensando qual era a cor que seria representante da empresa, eu estudei, assim, eu acho que estava no YouTube, e eu vi falarem que por causa da composição biológica, matérica dos olhos, né, deve ter sangue ali atrás, com branco, não sei o quê, a primeira cor que a gente reconhece é a cor laranja. E eu disse, olha, é isso que eu quero. Eu não quero ser um rosa-choque, eu não quero chamar atenção. Eu quero ser só reconhecido, quero que as pessoas me reconheçam. Vejam, ó, tá ali um sangue laranja. E por que sangue? Eu expliquei para vocês agora que nós somos grandes integradores. Qual é o papel do sangue no corpo humano? O sangue é um grande veículo informático que traz e leva informações de todo o corpo humano o tempo todo. Exato. Não existe nenhum melhor integrador do que o sangue. E aí, pronto, criamos o nosso lema, nós somos sangue laranja. Demais, Top, né? hein? E aí, a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco antes sobre a questão do pessoal da tecnologia, né? Que é um grande desafio. E você também
Você disse que tem começou uma ideia dizendo, falando que você é que ia polemizar programador. no programa de hoje, É. sobre a dificuldade de contratação de programadores, mercado Já de que TI. estamos falando do processo de integração que, né, exige muito do pessoal aí de TI. Então, nós temos uma situação que é a seguinte, tá? Programador é a profissão do futuro. Eu, tá? Mesmo com o auge dos meus 50 anos, e faço 51 anos amanhã, eu tenho certeza que eu sou a profissão do futuro. E se eu fosse começar agora, se eu tivesse 16 anos agora, eu não tenho dúvida que caminho eu seguiria. Por quê? Porque se você pegar qualquer empresa, não precisa ser gigante, não, empresa pequena, empresa média, você pegar ali as cabeças pensantes dessa empresa e eles estão discutindo sobre e agora, o que vamos fazer, como vamos continuar, o resultado desta reunião estratégica é uma nova estratégia digital. Inevitavelmente, inquestionavelmente, você vai produzir algum tipo de serviço e produto digital. Então, olha a responsabilidade. E aí, de outro lado, mão de obra, né? Pessoas sendo formadas e tal. Tá uma confusão. Nós estamos com muitos e muitos gaps de formação. Então, eu costumo explicar que programador hoje é um novo jogador de futebol. É um cara que não tem ali todas as bases administrativas, econômicas, até algumas questões assim de entender a própria vida, de psicologia. Começa muito rapidamente a ganhar muito dinheiro e se perde. E se perde. E se perde fazendo o quê? Ah, eu vou para uma empresa aqui, não faço nenhuma história, já vou para outra para ganhar R$500 a mais, já vou para outra, não sei o quê. E aí você não constrói nada. Fica num leilão, né? Fica num leilão e daqui a pouquinho isso passa, e daqui a pouquinho você olha para trás, o que sou de fato? Né? Quais são os meus fundamentos? Ele não tem fundamento. Porque ele trabalhou num projeto que aprendeu uma coisa, não aprendeu completamente porque saiu no meio do caminho. Aí foi para outro, também não fundou nada, né? Não botou pilastras sólidas para fazer novas construções. Então ele vai nesse vazio. E no momento ele olha para eles, ok, estou vazio por dentro. E o que acontece com esse mercado que está desequilibrado? Ele tem ondas, né? Então um programador hoje, ele começa como estagiário, já vai ganhando R$2.000, R$3.000, de repente já vai para 6, de repente já vai para 9. Quando ele vê, ele está ganhando R$25.000. Olha que maravilha, 3 anos de profissão ganhando R$25.000. Não tem nenhuma outra profissão proporcionando isso nesse exato momento. Só que uma hora isso se equilibra, o que acontece? Ele cai para 10. E aí ele está acostumado a viver com 25, como é que ele vai administrar essa vida? E ele é jogador de futebol, é um menino muito novo, não tem consciência, não está fazendo reservas. O que vai acontecer com ele? A gente já viu esse filme. Muitas vezes. E é interessante que essa questão financeira, ela tem um fundamento econômico muito sólido, na verdade, porque você tem profissões que, só construindo meu raciocínio, né? Você teve uma explosão de demanda por profissionais de TI nos últimos... Isso já vinha acontecendo, esse crescimento acelerado, mas principalmente nos últimos 2 anos, acredito que essa curva se acentuou muito pela maior percepção das empresas quanto à importância de digitalização. Então você aumenta a demanda, não tem profissionais suficientes no mercado, principalmente se nós pensarmos em senioridade, pleno sênior. E aí o que acontece? Você tem uma procura maior do que a oferta, classicamente inflação. Inflação no mercado de trabalho é aumento de salários, porque as empresas entram num processo de leilão muitas vezes. Quando eu não encontro profissionais disponíveis, então eu tenho que agredir aquele que está colocado já. Então a forma de retirá-lo é fazendo uma oferta maior. E é interessante que para você buscar para você tirar alguém de uma empresa, se ele tem identificação, porque as empresas têm que construir, investido para tentar criar melhores ambientes, maior engajamento dos seus colaboradores. Então você tem que aumentar a oferta, porque não é com 5%, com 10% às vezes que você tira o cara, você tem que ir. E isso, se eu não me engano, nos últimos 12 meses, algumas categorias tiveram um crescimento médio de quase 60% na base salarial. Só que isso vai gerar um efeito de médio e longo prazo dentro daquilo que o Fábio está colocando, que é interessante. Toda vez que você tem um mercado, uma profissão, que está com uma curva em ascensão de salário, você tem pessoas em volta olhando e falando, opa, quero ganhar aquela grana. As pessoas querem. Algumas profissões criam barreiras, por exemplo, hoje, mesmo falta médico no Brasil há décadas, mas você tem barreiras para a formação de novos profissionais relacionados a limitações jurídicas, de universidade e tudo mais.
A carreira de tecnologia, ela é mais aberta, porque você não tem tantas limitações para a entrada de novos profissionais, tem uma galera vindo de encontro. Hoje o mercado está tentando formar muitos júniors ainda, mas daqui a pouco isso vai equilibrar a curva entre a demanda das pessoas e vai gerar fatalmente esse equilíbrio salarial que o Fábio está profetizando aqui com toda a razão. E, para mim, o ponto, tá? É como, dada essa consciência, e dado que isso é um problema do mercado, isso é um problema do mundo. É um desalinhamento de mercado de trabalho nesse momento, mundial, global. Tá mundial, tá? Nós estamos tendo profissionais nossos sendo contratados para trabalhar diretamente nos Estados Unidos, na Europa, e sem sair daqui, né? Até essa coisa do trabalho remoto, e a pandemia acelerou muito isso, trouxe essa possibilidade, e aparentemente é uma possibilidade muito interessante de ganho rápido. Só que eu acredito demais numa regra de natureza, que é: o mais organizado organiza o menos organizado. É assim na lei da selva, é assim na lei dos humanos, é assim na vida. E nós somos os organizados. Então, nós, percebendo que isso era um problema de mercado, percebendo que isso estava afetando demais os nossos negócios, dissemos: não podemos entrar no mundo das desculpas, como todo mundo, ou podemos fazer algo. E aí nós montamos 4 escolas dentro da empresa. 4 escolas dentro da mesma companhia. A primeira delas é a de formação. É a que entra. Então, nós temos trainees de todas as idades que se candidatam para esse programa, fazem lá um hackathon, e depois desse hackathon começam a trabalhar com a gente. Nós acabamos de pegar agora 195 trainees, numa leva que acabou agora. Vocês custeiam isso? Custeamos Eles não isso. pagam para não pagam tem nada. mensalidade. Não. Precisa só ser bom. Ou ser gente esforçado, boa. pelo menos. Gente Só boa, isso. é gente boa, não é ser bom, ficou confuso. Gente boa. Precisa ser curioso. Eu acho que a palavra correta é ser curioso. Depois disso, tá? Nós temos um programa interno de plano de carreira. Então ele vai entrar como desenvolvedor e ele já sabe o que ele precisa fazer para chegar até Tech Lead. E Tech Lead é o ponto máximo como técnico que ele vai chegar dentro do nosso grupo de empresas. Mas está lá, está combinado, está explicado, depende do esforço dele. Não precisa puxar o saco de ninguém, não precisa ficar fazendo relações esquisitas com ninguém. Simplesmente faça a sua parte. Além desse programa, nós temos um programa que começou agora, que é um programa de transição de carreira. Então nós percebemos assim, vamos pegar professores de escolas, professores de matemática, professores de português, estão desempregados. Antigamente era um professor para 200 alunos. Hoje é um professor para 2.000 alunos, porque tem aula gravada, porque é tudo ao vivo, enfim. E aí o que esse profissional está fazendo? Nada, mas é um profissional super qualificado para entender de tecnologia e fazer uma migração rápida. Então nós criamos um programa para trazer esse profissional para a gente, ensiná-lo uma nova profissão e ele começar a trabalhar conosco. E por último, tá? Nós somos a única companhia que tem isso no Brasil. Nós temos uma escola de liderança. Por quê? Porque muito recentemente estão ensinando empreendedorismo nas escolas. Mas até pouco tempo atrás isso era proibido, né? Os acadêmicos eram formados para se tornarem professores, não eram formados para se tornar empreendedores. Então nós trouxemos a responsabilidade para a gente, temos uma escola de liderança que pega o indivíduo tech lead e transforma ele ou em sócio do grupo, ou em CEO de uma nova startup do grupo, ou em qualquer tipo de atividade empreendedora dentro da companhia. E é dessa forma que nós estamos fazendo a nossa parte. E aí você formando percebe... um ativo poderoso. É um ativo poderoso, né? Porque nós estamos falando, quando a gente fala assim de empresas elevadas, empresas do futuro, são 3 pontos principais, que foram os 3 pontos que nós estamos conversando aqui. Tecnologia, pessoas e valores, né? A congruência entre esses 3 pontos é que vai te fazer
ser uma empresa do futuro, uma empresa elevada, uma empresa, enfim. E é exatamente esses 3 pontos que a gente vê hoje no grupo, né? Vocês estão trabalhando os 3 pontos. Então, já estamos aqui querendo ser sangue laranja. Somos laranja. sangue laranja. Sangue né? laranja, sangue Opa, laranja. bem-vindos. Muito bom. Ô, Fábio, e quando vocês estão, voltando um pouco para o empreendedorismo agora, quando vocês estão avaliando um projeto, que tipo de comportamentos você procura encontrar e como que você avalia esse perfil desse sócio e que comportamentos assim te fariam falar, isso aqui não é legal, não vou pôr dinheiro aqui, o negócio até pode ser bom, mas tem características que, pela sua experiência... Ele já falou que 90% é ele pessoas, gosta. é comportamento. Sim, e aí entender um pouco mais sobre esse perfil dessas pessoas. Olha, eu vou me arriscar, tá? Se eu sofrer algum processo, vocês vão ter que me ajudar depois aí. Tamo junto, ó. Ah, Vou lá te visitar também, levo cigarro. Muito amigo, hein? Muito amigo. A caracterização, assim, ela é subjetiva mesmo, porque, enfim, são pessoas, né? E podem estar no momento legal ou no momento não legal. Tantas coisas podem influenciar isso. Mas nós precisamos perceber, primeiro, qual é a competência daquele indivíduo. Então, aquilo que ele se propõe a fazer, ele efetivamente sabe fazer? Tem background, tem histórico de realização? Ou é um idealista? Está falando que sabe fazer, mas nunca fez. Então, isso é um critério. Pode até ser que seja alguma coisa muito nova, e aí ele tem que ser idealista mesmo, mas a gente também vai ficar ali medindo isso de algum jeito. O segundo ponto, capacidade de relação. Nós vivemos num mundo inteiramente conectado. Tá? Não estou falando só de globalização, de produtos, serviços, não, estou falando de relações humanas mesmo. Todos se relacionam com todos. É muito comum toda hora alguém falar, que mundo pequeno, hein? Já nós trabalhamos juntos lá atrás, já fizemos isso, já fizemos aquilo. Então, um indivíduo que não consegue se relacionar bem, que publica distrato, sabe? Que fica brigando em redes sociais, que é agressivo em momentos assim que parecem sequestros emocionais, você não consegue entender porque ele está agressivo. Esse indivíduo não vai conseguir realizar muito. Porque a gente precisa das pessoas, porque a gente precisa das relações. Ninguém vai fazer nada sozinho nesse planeta. Tá? Se existe um lugar que a gente faz alguma coisa sozinho, deve ser em outra dimensão. Nessa que a gente está, nós precisamos das pessoas. Então, isso é muito avaliado, tá? E, por último, o estilo de vida da pessoa. Então, tem pessoas que são meio narcisistas demais, né? Exageradas, né? De repente, o cara está ali no momento ainda de construção de profissão, construção de carreira, e já aparece com um Porsche Cayenne. Nossa, parece estar meio desequilibrado, né? Ou foi o pai dele que deu para ele aquele Porsche Cayenne, não tem problema nenhum, né? Que bom que ele teve a sorte de ser filho de uma família que tem provenços, que tem condições, mas mesmo assim parece meio desequilibrado, né? Então, existe uma coerência no estilo de vida de quem efetivamente quer fazer uma construção de história. E os indivíduos que são muito narcisistas, os indivíduos que estão tão preocupados em ficar tirando selfies o tempo todo, eles não estão tão disponíveis assim para construir história. Eles estão disponíveis para construir imagem. E a imagem, né, é muito difícil se manter na fama o tempo todo. Olha quantos artistas, né, conhecemos na minha época, na sua época, que eram famosíssimos. Cadê eles hoje? Não temos a menor ideia de onde estão. Então, as pessoas que querem construir fama, a gente procura se esquivar. As pessoas que querem construir história, essa a gente vai estar de mão dadas. Nossa, eu assim... Existe um limite esperado para o sangue laranja? Assim, vamos até X projetos ou enquanto o coração bater, estaremos nessa causa? Se eu entendi a pergunta, tá? Você está falando qual é a linha de chegada. Isso, se você tem isso, olha, em algum momento eu vou interromper, vou pausar, falar, foi legal ou não? Missão de vida eterna. O meu pensamento é que não existe linha de chegada. Existe uma jornada. É uma percepção de fazer, andar para frente, realizar, aprender. Porque depois, com tudo que pode acontecer, né? Vamos considerar aqui um desastre total e eu perco minha companhia, eu perco a minha família, eu perco todas as coisas em volta, todos os meus bens, enfim.
será que eu consigo construir tudo de novo? Olha, eu apostaria que sim, porque se eu não perdi o conhecimento que eu tenho, e se eu não perdi a racionalidade, a capacidade de colocar esse conhecimento em prática, eu vou construir tudo de novo e muito provavelmente mais rápido. Porque eu já fiz, não Já sou um aprendeu, idealista. né? Já sabe onde vai errar, né? Já sei onde vou errar. Então, não é uma linha de chegada, é só uma jornada. É continuar sempre fazendo algo. Então, eu estou fazendo um plano agora para o grupo de companhias e para um IPO. Isso é uma informação mais ou menos pública, agora ficou pública total. Poxa, e aí, depois do IPO? Não sei, por enquanto o IPO me agrada, né? Ainda mais fora do Brasil e tal. Eu tenho um sonho de ter negócio na China. Eu tenho muita vontade de fazer negócios com asiáticos, que eu acho que são culturas muito mais experientes que a nossa, eles podem nos Negociam há ensinar tanto. milênios. Exatamente. Então, eu não sei onde eu vou chegar. A sua ideia é um IPO da Orange Founders? Do Grupo F Câmara, do grupo de Do Grupo empresas. Câmara? É. Uau! Ou, Eu já agora, vou preparar meu corretor. Então, quando abrir... Ó, eu, se fosse você, compraria essas Eu coisas. vou junto, mas você tem dúvida? deixa eu só falar uma coisa. Você perguntou das competências e o Fábio falou algumas competências e eu concordo com todas que ele trouxe. Mas, assim, neste momento que a gente está vivendo, né, a capacidade de adaptabilidade de quem está vindo para o negócio, eu, né, olhando assim, né, não estou neste cenário, nesse mundo que o Fábio está, mas eu tenho olhado muito hoje e essa questão do idealista, né, a grande competência para mim hoje é a conexão que ele colocou e a capacidade de execução, porque as pessoas não executam aquilo que elas querem. Muitas então ideias, elas ficam planejando e monta lá um planejamento lindo, maravilhoso, enorme e tudo mais e não consegue executar. Então as pessoas que têm uma capacidade de execução boa são as pessoas que têm me chamado a atenção, né? Eu tenho me conectado com algumas e eu tenho falado isso para elas. Você tem hoje uma habilidade que poucas pessoas têm, que é a capacidade de executar aquilo que você pensa, né? Às vezes o negócio é um plano tão complexo que a pessoa não consegue sair do lugar. Uhum. Eu sei que eu vou ser apedrejado quando sair daqui, mas... Os nossos seguranças estão preparados na entrada, fique tranquilo. Mas a vida é de quem faz. A vida é de quem faz. A vida é de quem faz. Não fui eu que inventei essa frase, tá, pessoal? Por favor, não fiquem chateados comigo. Mas a vida é de quem faz. E uma coisa que é interessante, ouvindo o Fábio falar, faz uma coisa que para mim faz assim, sabe quando você vê aquela sua fala validada, é muito legal, né? Porque validade por uma pessoa, validada por uma pessoa, né? Assim, não é a minha mãe concordando comigo, ai filho, você tá certo, eu sempre acreditei em você. Porque nós somos mentores de negócios também para algumas startups alinhados a um projeto do Sebrae. E a nossa área, particularmente, é mais voltada à mentoria comportamental. O interessante é que, conversando com os candidatos a receber investimentos, uma coisa que eu coloquei para eles é assim, olha, não tenta fazer aquele pitch show, né, vendendo assim uma coisa que você não é. Sabe quando, às vezes, talvez por insegurança, nós tentamos transmitir uma imagem para quem está do outro lado lá de que eu sou o bonzão, eu sou o fodão, eu tô acima do bem e do mal. Sabe, eu falo assim, olha, não precisa fazer currículo, simplesmente vai de coração aberto e se exponha, assim, inclusive com as suas fragilidades, porque a pessoa que está do outro lado, ela não está preocupada, você não vai, por mais que a sua empresa seja bacana, você não vai impressionar ela do tipo, nossa, você vende isso, o cara tá ligado a uma causa, você vai talvez conectar com o propósito dele. Então não precisa tentar assim se fazer de bonzão, vai de coração aberto, até porque se o outro lado tiver que ver e falar, olha, não dá certo, é melhor que seja feito isso antes de as coisas já estarem caminhando, com o dinheiro correndo, contrato assinado e tudo mais. Coragem para colocar o coração na mesa. Isso, né? De uma forma íntegra, que para mim isso faz sentido hoje, né? Eu falo, sejam autênticos, sem telhado de cristal ali, sem tentar pintar um quadro. Mostra quem você é. Se fizer sentido, vai. Se não fizer sentido, melhor que não avance. Faz sentido isso para você? Demais, demais. Tem um outro cara que eu adoro, que é o Jim Collins, né? O famoso, maior consultor que existe nesse planeta. Ele tem os livros, né, Empresas Feitas para Vencer e vários livros derivados desse. E ele tem uma frase assim que para mim é um statement, é um ditado que todo dia eu olho. First who, then what?
Primeiro quem, depois o quê. E aí o quem é o quem na essência, é o quem na realidade, não é uma projeção. E isso é o que vai fazer toda a diferença, porque eu acredito, sinceramente eu acredito, que todos os seres são geniais em sua devida proporção. Basta terem autoconhecimento. Quando você tenta ser os outros, você falha. Quando você é você mesmo, você acerta. Exatamente isso. O Fábio, você disse assim, o estilo de vida, né? O estilo de vida na questão do aspecto material, mas o estilo de vida, pensando em performance, assim, atividade física, alimentação, são fatores, sono, são fatores que vocês acabam olhando ou não? Se aquela pessoa tem uma vida Você mais consegue, saudável, você mais consegue olhar para equilibrada, isso? É, faz sentido? Olha, nós vamos só perceber isso depois que já entrou, né? Naqueles momentos ali de mais entrevistas, mais iniciáticos, assim. É difícil você ser tão íntimo, é invasivo você falar sobre isso, e provavelmente as pessoas vão responder aquilo que você quer ouvir. Elas certo. vão, de repente, mentir. Então, isso é uma coisa que a gente percebe um pouco depois. Agora, é muito, muito divisor de águas, tá? Então, pessoas que não têm hábitos saudáveis, que não cuidam de si mesmo, que não cuidam do maior patrimônio delas, que é a sua própria vida, por que vão cuidar bem de um negócio que estão fazendo comigo? Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, assim. Porque se você não cuida, né, não tem performance com o seu corpo, como que você vai performar no seu negócio? Você acaba priorizando o negócio em função do quê? O que é que você está O nosso priorizando ali? cérebro é na essência, um processador. Então, a saúde inerente ao organismo te dá mais capacidade de raciocínio, de entendimento, de compreensão. E até, em última instância, isso vai somar para a nossa inteligência emocional também. É, para Nossa tudo. capacidade. Exato. Eu particularmente sou uma apaixonada por esportes. Digo que assim, se eu pudesse, não é se eu pudesse, né? Porque poder todo mundo pode, né? É uma questão de eu faço de tudo. Qualquer esporte eu tô dentro, menos os radicais. Se bem que aquele tal de Pilates que você está fazendo agora, que vira de ponta cabeça e segura lá, eu acho um pouco radical, viu? Mas assim, ontem até vi um vídeo, depois não sei se eu compartilhei, porque agora eu tô no processo do beach tênis, e aí eu vi um vídeo muito interessante do cara falando assim, por que o beach tênis tá bombando, né? Aí ele falou assim, porque se você chega lá e você fala, não vou jogar porque eu nunca joguei, alguém que joga já há algum tempo, fala, não, pega uma raquete aí, começa, é fácil, não sei o que, ele falou assim, ele vai incentivando, né, então vai trazendo e vai fortalecendo inclusivo, né? a comunidade e tudo mais, porque você fica pensando assim, eu vou formar mais um só para o cara ficar batendo bola comigo aqui, né? Ele é muito inclusivo. É demais de Muito, inclusivo. muito. E aí, mas mesmo assim, eu tenho jogado e eu quero melhorar a minha performance e tudo, e eu tenho observado que comportamentos que eu tenho lá dentro, eu tenho fora. Então, situações que me causam alguns sentimentos e algumas emoções dentro do beach tênis. Eu tenho um saque bom, mas aí se eu errei se eu errei o segundo, aí eu já, por insegurança, acabo não colocando o meu saque, tentando fazer meu saque de novo, né? Isso, eu falei assim, nossa, se eu tenho este comportamento aqui dentro, eu tenho esse comportamento fora, em situações que eu tenha que enfrentar, que isso aconteça, eu vou reproduzir. Então, às vezes, isso faz parte do autoconhecimento, né? Então, você consegue se autoconhecer, se autodesenvolver em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. E o mais implacável juiz que existe, tá? Na face desse planeta é o juiz interno que temos dentro de nós. É o grau de exigência que nos cobramos. Eu tenho um professor de tênis que fala para mim, olha, quando você cometer uma dupla falta, o seu saque seguinte vale 30 pontos ao invés de 15. Porque você precisa recuperar a inteligência emocional, esquecer aquela dupla falta e sacar corretamente. É exatamente isso. E na vida também é assim, né?
A vida também é assim. Também é assim. Nós não viramos chaves, né? Nós somos um ser humano único. E esses padrões de comportamento, que são padrões, eles vão se refletir no esporte, na empresa, no convívio familiar. Tanto que workshops envolvendo atividades esportivas são muito bons para você extrair padrões de comportamento que as pessoas tendem a ter nos ambientes corporativos, por exemplo. E eu diria que, assim, no ambiente corporativo, você consegue, talvez, se controlar um pouco mais, ou não se abrir tanto, mas quando você está num ambiente, né, principalmente no ambiente de prática esportiva fora, né, ao ar livre e tudo mais, é quase que se você se Fica mais soltasse da sua descontraído, ideia, né? e acaba se mostrando mesmo, né. Fábio, qual é a mensagem que você gostaria de trazer aí para os nossos ouvintes, deixar para os nossos ouvintes? Todo mundo fala, tá, que o Brasil é o país do futuro. E todo mundo espera que venha algum salvador, né, mostrar esse caminho para um país tão fantástico, que tem tantos recursos, tantos espaços e tanta gente boa. Esse é o problema. Nós estamos esperando. Então, eu quero provocar em você agora, que está ouvindo a gente, uma atitude que nem é nossa. O problema é do mercado? Tá bom, mas ele também me afeta. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou esperar que o mercado resolva. Eu não vou esperar que os políticos resolvam. Eu não vou esperar que os santos resolvam. Eu vou fazer a minha parte. Então, é essa a mensagem e o convite. Só seremos um país do futuro se cada um de nós fizer a sua parte. Muito bom. E aí, Ivan, siga o Mentes em Foco? Siga o Mentes em Foco. Onde mesmo, Jô? No Spotify, no Instagram. No Instagram é mentes.em.foco. Já sabe, nos adicione aí nas redes e também siga Fábio, qual que é a... Quais são suas redes sociais e dos Eita, seus né? negócios também? Dos seus negócios. É, Nós isso. queremos mais sangue laranja. Fantástico, obrigado pela oportunidade. Vocês colocarem no Google Grupo F Câmara ou procurarem no Instagram Grupo F Câmara, vocês vão encontrar ali o grupo, vão encontrar os meus perfis pessoais, enfim. Vai ser muito bacana interagir com vocês. Espero vocês lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fábio, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, ter estado aqui com a gente nesse tempo, dedicado o seu tempo aqui com a gente. Foi, assim, muito rico esse bate-papo. E foi um privilégio também, né? Porque o Fábio faz parte de uma elite aí de investidores, de empreendedores, que não é todo dia que a gente consegue sentar para bater um papo e fazer as perguntas que nós gostaríamos de fazer para empresários do nível dele. Então foi uma honra para nós aqui. E na Muito verdade obrigado. amanhã é o aniversário dele, mas quem ganhou o presente hoje Fomos fomos nós. né? É até bem corporativo. Isso, o Bem aniversário é seu, mas o presente é nosso. Bem Eu achei o convite, tá, um presente. Vocês são as primeiras pessoas que estão me dando um presente de aniversário. Então, eu que tenho que agradecer a vocês. Muito Então, obrigada. Todos felizes e Todos satisfeitos. felizes. Até o nosso próximo Mentes em Foco. Aí, Valeu, valeu, pessoal. galera.